A primeira pergunta do Catecismo Maior de Westminster é famosa, não é? Qual é o fim principal e mais elevado do homem? E a resposta do Catecismo Maior de Westminster é: o objetivo principal e mais elevado do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo plenamente para sempre. Agora, qual a finalidade da pergunta: qual é a minha razão final para tudo? Há uma grande revelação sobre nós mesmos em nossa resposta a esta pergunta: qual é o propósito final da vida humana? Ou seja, com que propósito nós nascemos? Por que Deus nos criou? Por que devemos viver? Qual é o nosso objetivo principal e superior? Estas são as perguntas mais importantes que jamais faremos a nós mesmos. E nossa resposta a elas revelará nosso verdadeiro eu. Se nossa resposta a essas perguntas for: o propósito final da minha vida, para a qual Deus me criou, é glorificá-lo e desfrutá-lo para sempre, então isso revela que estamos mais preocupados com o Deus vivo e em agradá-lo do que em nós mesmos e em agradar a nós mesmos. Revela que amamos Deus porque Ele é Deus, e não apenas pelos benefícios que receberemos por amá-lo. Nossa resposta a essa pergunta revela se somos ou não verdadeiros cristãos. Porque o cristão é uma pessoa que, afastando os olhos de si mesmo, mesmo da própria salvação como foco principal da sua vida, os fixa no Deus da Bíblia e busca a sua maior bem-aventurança em conhecê-lo, servi-lo, adorá-lo e desfrutá-lo. A vida deve ser conscientemente orientada para um objetivo, se é para ser vivida ao máximo, mas nenhum objetivo servirá. Tornar a felicidade, por exemplo, o objetivo da vida, nunca fará ninguém feliz. Por quê? Para a maioria das pessoas, a felicidade é a satisfação de todos os sentidos: paladar, tato, visão, audição e olfato. Alcançar essa meta pode trazer felicidade para um cachorro, mas nunca trará felicidade para um ser humano. Por quê? Os seres humanos são mais do que cães. Eles são pessoas criadas à imagem de Deus, com necessidades mais profundas e objetivos mais elevados do que no nível dos seus sentidos e instintos. A felicidade é um subproduto, não uma meta. A única meta grande o suficiente para trazer felicidade real e duradoura, física, emocional, intelectual, social e espiritualmente, é a glória e o gozo de Deus em Cristo. Quando o nosso objetivo é glorificar a Deus antes de morrermos e desfrutá-lo para sempre, seremos verdadeira e eternamente felizes. Nada mais satisfaz o coração humano. Agora, olhe a unicidade da resposta: glorificar e totalmente apreciar e desfrutar a Deus para sempre. É o ponto de partida para o estudo do cristianismo. Quando uma pessoa começa seu estudo do cristianismo a partir da perspectiva da primeira pergunta e resposta do Catecismo Maior de Westminster, ela começa no plano mais elevado possível. Qual é o fim principal e superior do homem? É uma questão muito mais abrangente do que o que devo fazer para ser salvo. E tem prioridade sobre a questão o que devo fazer para ser salvo. A questão 1 do Catecismo Maior nos força a tirar os olhos de nós mesmos, nosso próprio conforto e salvação como nossa principal preocupação, e fixá-los no Deus da glória, nos ordenando que busquemos nosso propósito final e felicidade nele. Se nós abordarmos o cristianismo a partir da pergunta: o que devo fazer para ser salvo? Ou como posso receber conforto e outros benefícios do cristianismo? Corremos o risco de presumir que Deus existe para nosso benefício e que a única razão pela qual devemos ser levados a Cristo e a Bíblia é por causa dos benefícios que podemos receber disso.
E o Catecismo Maior de Westminster remove esse perigo, começando, enfocando e terminando na visão de Deus em toda a sua glória e vendo o propósito da existência humana, da salvação e de toda a criação como glorificação daquele grande Deus e desfrutar dele para todo sempre, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém, como Paulo diz em Romanos 11:36. Aqui está a plena expressão da concepção bíblica do significado da vida humana. A singularidade da primeira pergunta e resposta dos catecismos maiores e menores é a maneira fiel com que ela expressa de forma concisa a compreensão bíblica abrangente do significado da vida humana. Nós falhamos em chegar a um entendimento bíblico abrangente se dissermos que o objetivo do homem principal é apenas glorificar a Deus. Isso certamente é verdadeiro e primário, mas de acordo com a Bíblia, os seres humanos existem não apenas para glorificar a Deus, mas também para se deleitar no Deus da glória. O homem não é simplesmente o objeto sobre o qual Deus manifesta a sua glória. Ele também é o sujeito que percebe e se deleita nessa glória manifesta, na glória de Deus. Nenhum homem é verdadeiramente reformado, isto é, bíblico, em seu pensamento, a menos que ele conceba o homem não apenas como destinado a ser um instrumento da glória divina, mas também como destinado a refletir a glória de Deus em sua própria consciência e então exultar em Deus. A menos que ele mesmo se deleite em Deus como todo glorioso, ele nunca chegará à razão final pela qual ele foi criado. Isso nos leva à relação entre glorificar a Deus e desfrutar a Deus. A glorificação e o desfrute de Deus estão aqui conectados como o único, principal e mais elevado fim da existência humana, porque Deus os conectou inseparavelmente, e ninguém pode realmente projetar e buscar um sem ao mesmo tempo projetar e buscar o outro. E nós podemos observar aqui que a glorificação de Deus está colocada antes do desfrute dele para sempre, para mostrar que aquela é o meio pelo qual a última é obtida. Ninguém desfrutará de Deus agora e para sempre se não tiver desejo de glorificá-lo continuamente agora. Então o objetivo principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Certamente não desfrutar de Deus sem glorificá-lo, pois como pode aquele a quem pertence a glória inerentemente ser desfrutado sem ser glorificado? Mas com a mesma certeza não glorificar a Deus sem desfrutá-lo, pois como pode aquele cuja glória são as suas perfeições ser glorificado se ele também não pode ser desfrutado? Então olhe para as pressuposições dessa resposta, que o fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Essa é a revelação do caráter e da vontade de Deus na Bíblia. A primeira pergunta e resposta do Catecismo Maior pressupõe que o Criador do universo e da raça humana revelou seu caráter e vontade para a humanidade na Bíblia. Somente o Criador pode determinar o propósito final para qualquer parte da sua criação. E, portanto, a pergunta deve ser respondida em termos de autorrevelação escrita do Criador, que é a palavra de Deus. Conhecer a Deus e sua vontade para nós significa que Deus e sua vontade são conhecíveis por revelação, pois os homens não podem alcançar Deus por sua própria razão ou experiência. A Bíblia é essa revelação, como diz 2 Timóteo 3,15. Portanto, a pergunta qual é o principal e mais elevado fim do homem está de fato perguntando o que é que a Bíblia diz que é o propósito final para a criação da raça humana. E nossa resposta, para ser correta, deve ser retirada total e exclusivamente dessa revelação bíblica. Jonathan Edwards certa vez escreveu
dizendo que, na verdade, isso parece ser propriamente um caso de revelação divina, para ser determinado o que foi projetado na criação da surpreendente estrutura do universo que contemplamos. Cabe a nós atender e confiar no que ele nos disse, diz Jonathan Edwards. Aquele que foi o arquiteto, ele conhece melhor o seu próprio coração e quais foram os seus próprios fins e desígnios nas obras maravilhosas que ele realizou. Isso nos faz olhar as perfeições de Deus, do Deus da Bíblia. A vida humana, ela deve ser total e conscientemente centrada em Deus. E todo o universo é totalmente centrado em Deus, porque Deus é centrado em Deus. Ele faz todas as coisas para a sua própria glória e desfrute, como está em Romanos 11, 35 e 36, Apocalipse 4, 11, Efésios 1, 11, Provérbios 16, 4, Salmo 23, 3, Salmo 25, 11, 31, 3, 79, 9, 106, 8, 109, 21, 143, 11. Nós poderíamos continuar mencionando como Deus faz tudo para a sua própria glória e desfrute. Ele é totalmente autossuficiente e absolutamente independente da sua criação, que ele fez para a sua própria glória, para ser totalmente dependente dele. Como a gente pode ver em Atos 17, 24 e 25, Jó 22, 2 e 3. Deus possui em si mesmo tudo o que é necessário para a sua vida e felicidade. João 5, 26. Ele não precisa de nada do que ele fez, como Paulo diz em Atos 17, 24 e 25. Ele vive por seu próprio poder e contém a plenitude da vida em si mesmo. Ele é total e completamente feliz em si mesmo, como Paulo diz em 1 Timóteo 6,15. Ele ama a si mesmo supremamente, como está em João 17, 5 e 24, com um amor perfeito e eterno. Se Deus não fosse centrado em Deus, ele não seria Deus. Significaria que ele precisa de algo ou alguém fora dele para ser completo e satisfeito. Mas se Deus precisa de nós, tanto quanto nós precisamos dele, ele está em pior situação do que nós. E isso seria uma contradição final, porque se ele existe eternamente antes de nos criar, então ele teria sido eternamente insatisfeito antes de existirmos, ou a criação existir. Por outro lado, se Deus é centrado em Deus e vive para a sua própria glória, sua preocupação final é com o ser pessoal mais elevado, glorioso e maravilhoso dentro e além da criação, ele mesmo. Nós, como seres humanos, fomos criados à imagem de Deus e como cristãos fomos recriados à imagem de Cristo, como está em Efésios 4, 24 e Colossenses 3, 10, para que possamos ser imitadores de Deus, como está em Efésios 5, 1, e viver para a sua glória no desfrute da sua presença e amor, nos deleitando nele. Como vivemos uma vida centrada em Deus, não estamos apenas cumprindo o propósito mais elevado para o qual uma pessoa pode viver. Estamos sendo, entre aspas, semelhante a Deus, em um nível criativo, refletindo a maneira como Deus vive e ama em nossas próprias vidas e amando. Ou seja, Deus é centrado em Deus e nós somos centrados em Deus. Deus fez todas as coisas neste universo para si mesmo, isto é, para a sua própria glória. Mas nem todas as coisas podem refletir sua própria glória conscientemente. No entanto, é a glorificação autoconsciente que é o tipo mais elevado de glorificação. Consequentemente, Deus colocou todas as coisas neste universo em relação de aliança umas com as outras. Ele fez do homem o cabeça da criação. Consequentemente, as flores do campo glorificam a Deus direta e inconscientemente, mas também indireta e conscientemente por meio do homem. O homem deveria reunir no prisma de sua atividade autoconsciente todas as manifestações múltiplas da glória de Deus, a fim de fazer um sacrifício autoconsciente ou um culto autoconsciente central de tudo a Deus. Então, qual é o significado de glorificar a Deus?
1 Samuel 2,30 diz: portanto, o Senhor Deus de Israel declara: os que me honram, eu honrarei, e os que me desprezam serão desprezados. O que significa honra, né? A palavra hebraica para honra nesse versículo é kabod, que também é traduzida como glória, de modo que o versículo também pode ser lido: aqueles que me glorificam, eu glorificarei. Kabod significa pesado, não é algo com peso, tem mais glória do que algo menos pesado, é a glória de Deus. Se você estivesse andando por uma calçada e um elefante caísse do 20º andar em cima de você, você seria esmagado, porque ele tem mais peso, mais glória do que você. Então o peso final de todo o universo é Deus. Ele tem mais peso que todas as coisas e que todo o universo junto. Porque todo o universo junto só reflete a glória de Deus. Não tem peso em si mesmo. Então glória, né, peso, refere-se àquilo que dá importância a uma pessoa e que a torna impressionante, merecedora de reconhecimento. E kabod, glória. A glória de Deus é o que o torna impressionante. E o que o torna impressionante é, a revelação de si mesmo e de todas as suas perfeições em Cristo. 2, a revelação de si mesmo e todas as suas perfeições na Bíblia. E 3, a exibição de si mesmo e todas as suas perfeições na criação e por sua providência em nossas vidas diárias. Então a glória do cristão, o que o torna pesado, dá peso à sua vida, não é de sua própria produção, antes é a riqueza, influência e iluminação concedidas sobre ele em Jesus Cristo, como está em 2 Coríntios 4:31. Porque conheces a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que embora fosse rico, ainda por vocês se tornou pobre, para que vocês, pela sua pobreza, enriquecessem. 2 Coríntios 8:9. A palavra grega para honra, glória, é doxa, que vem de uma palavra que significa formar uma opinião ou estimativa de algo ou alguém. Formar um valor, uma estimativa. Então podemos dizer que honrar a Deus ou glorificar a Deus envolve apreço, adoração, submissão e testemunho. Primeiro, apreciação. Nós glorificamos a Deus quando reconhecemos a impressão de Deus em sua autorrevelação e temos pensamentos e sentimentos, afeições de admiração a Deus pelo que Ele é. Em segundo lugar, adoração. Nós glorificamos a Deus quando o louvamos e o adoramos por sua impressão, entre aspas, revelada na sua palavra, Cristo e na criação. Terceiro, submissão. Nós glorificamos a Deus nos submetendo à supremacia e finalidade de sua revelação em total dependência e obediência. E quarto, testemunha. Glorificamos a Deus quando não apenas defendemos, mas também damos uma boa opinião de Deus pelo testemunho de nossas vidas, por como nós o desfrutamos e pelo testemunho verbal aos outros. Agora, nessa passagem em Samuel, a gente vê a gloriosa promessa para aqueles que honram a Deus. Quando realmente honramos a Deus, recebemos de Deus a maior felicidade que um ser humano pode experimentar. Somos honrados e glorificados pelo próprio Deus. Sua promessa é que, se o honramos, Ele nos honrará. Como assim nos honrará? Quando Deus nos honra, Ele nos torna, entre aspas, impressionantes, como vasos de barro contendo um tesouro inestimável. É assim que Ele nos honra. 2 Coríntios 4:7. Ele terá e dará testemunho de uma satisfação sobre nós em Cristo. Ele se revelará mais profundamente a nós em Cristo. E Ele manifestará sua própria honra, glória, esplendor, poder e brilho para nós na face de Cristo por meio da fé, como está em 2 Coríntios 4:31. Ele então mostrará
suas perfeições de maneira dramática, profunda em nossa vida e futuro. Ele nos tornará recipientes da salvação. Que honra, então, sermos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Que honra saber que, porque o Senhor Deus é só o escudo, o Senhor dá graça e glória. Nada de bom retém aos que andam retamente. Salmo 84, 11. Ou então, o Senhor Deus é o autor de toda alegria e bondade para com seus filhos e seu protetor contra os males. Ou mais, assim como o sol natural é a luz, a vida e a alegria de todas as coisas naturais, o próprio Deus é a luz de todos os que habitam em sua casa. Sua salvação é a força da sua vida. Ou que o mundo tenha seus ricos, seus poderosos, seus sábios e suas consolações neste mundo, que eles confiem e se gloriem em sua sabedoria, seu poder, suas riquezas e seus bens. Meu coração se gloria no Deus vivo. Não é maravilhoso ler todos esses textos? Que honra perceber e experimentar a verdade da declaração, mas todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, assim como o Senhor, o Espírito. 2 Coríntios 3,18. Contemplar com fé a revelação da glória de Deus na face de Cristo, a imagem de Deus. 2 Coríntios 4,31 e Colossenses 1,15 é progressivamente transformadora de nossa imagem. O efeito da contemplação contínua é que estamos continuamente sendo transformados na mesma imagem, isto é, na semelhança de Cristo, e cada vez mais de glória em glória, de um grau de glória para outro grau de glória. Então, finalmente, a glória será revelada para nós em toda a sua plenitude, como Romanos 8,18 diz, e 1 João 3,2. A imagem de Cristo é o verdadeiro selo do Espírito com o qual o crente é posto. A agência espiritual está aqui em seu ápice. As mudanças mais maravilhosas não são apenas possíveis, mas naturais, quando tal causa o Espírito Santo está operando. E eu diria que existem condições que devem ser observadas, e são principalmente 3. Existe o se voltar, o nosso coração se voltar ao Senhor, o que é a obra do Espírito Santo, e todo véu que possa escondê-lo ser removido em segundo lugar. E é a sua glória e nenhuma outra coisa que nós refletimos. Quando essas 3 coisas são asseguradas por reflexo contínuo da glória do Senhor, os cristãos então eles são transformados na própria imagem daquele cuja glória eles capturaram e retiveram, e passo a passo a semelhança se torna cada vez mais completa à medida que eles refletem esta glória, até chegarmos à medida da estatura completa de Cristo, como está em Efésios 4,13. Charles Spurgeon, certa vez ele disse: Deus pode honrá-lo mesmo que ninguém mais veja que ele o faz, de tal forma que você ficará mais contente com essa honra do que se seu nome e fama fossem anunciados diante do mundo inteiro. E essa é a realidade. Agora, da mesma maneira, há uma terrível maldição para aqueles que em suas vidas não honram a Deus. Agora, há outro lado de 1 Samuel 2,30. Aqueles que me desprezam serão desprezados. Denota amaldiçoar, estar fora da bênção da aliança. Desprezar significa atribuir pouco valor a algo ou subestimar, tratar com desprezo. Portanto, o homem tem 2 caminhos. Seguir o maior propósito de viver e desfrutar da maior felicidade na vida, honrar a Deus e gozá-lo, desfrutá-lo, ter prazer nele, e ele então nos honrará. Ou 2,
subestimar Deus e tratar de conhecê-lo e segui-lo como se fosse uma coisa sem importância, indesejável. E ele, então, nos amaldiçoará. Se tratarmos Deus com desprezo, ele nos tratará com desprezo. E é assim que todos os homens nascidos em Adão tratam Deus. 1 Crônicas 16, de 8 a 36, diz assim: Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos, cantai-lhe, salmodiai-lhe, e atentamente falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, de seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, semente de Israel, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos estão em toda a terra. Lembrai-vos perpetuamente da sua aliança e da palavra que prescreveu para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual também a Jacó confirmou por estatuto, e Israel por aliança eterna, dizendo: a ti darei a terra de Canaã, quinhão da vossa herança. Quando eram poucos homens em número, sim, muito poucos, e estrangeiros nela, quando andavam de nação em nação e de um reino para outro povo, a ninguém permitiu que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis os meus ungidos, e aos meus profetas não façais mal. Cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia e de noite a sua salvação. Cantai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, e mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são ídolos, porém o Senhor fez os céus. Louvor e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e honra, glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei presentes e vinde perante ele, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Trema perante ele, trema toda a terra, pois o mundo se firmará para que não se abale. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra, e diga-se entre as nações: o Senhor reina. Brame o mar com sua plenitude, exulte o campo com tudo que nele há. Então jubilarão as árvores dos bosques perante o Senhor, porquanto vem julgar a terra. Louvai o Senhor, porque ele é bom, pois a sua benignidade dura perpetuamente. E dizei: salva-nos, ó Deus, nossa salvação, e junta-nos e livra-nos das nações, para que louvemos o teu santo nome e nos gloriemos no seu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo disse amém e louvou ao Senhor. O estudo desse belo hino /salmo, de louvor, nos ajudará a compreender a natureza da glorificação de Deus. Envolve 1. Louvor verbal e musical a Deus. 2. Dependência consciente de Deus para todas as coisas. 3. Meditação nas perfeições, promessas e obras de Deus. 4. Dar testemunho da glória de Deus às nações do mundo. 5. Adoração e louvor a Deus. 6. Atribuir a Deus a glória, kabod, a glória devida ao seu nome, ou seja, ter e dar uma perfeita declaração /testemunho, não é? Com tudo que somos e nossas afeições, de como Deus tem o peso final em tudo. E atribuir a Deus a glória devida ao seu nome. Devemos acreditar em tudo o que ele revelou sobre si mesmo na Bíblia. Devemos ter certeza de que nosso testemunho ao mundo é preciso, é bíblico. E devemos viver de forma que nosso comportamento reflita o caráter santo de Deus e como nós nos gloriamos e nos deleitamos nele. Eis o propósito final do homem. Como diz 1 Coríntios 10:31, quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O princípio nesse versículo clássico é óbvio. Tudo deve ser feito para trazer louvor a Deus e agradá-lo e honrá-lo. E o contexto desse versículo torna o seu ponto ainda mais específico.
Os capítulos 8 a 10 tratam de comer e beber. Comer carne oferecida a ídolos, no capítulo 8. E comer e ganhar a vida pregando, capítulo 9. E as festas dos ídolos e a ceia do Senhor, capítulo 10. Quando o nosso versículo é visto à luz desses capítulos, seu ponto é claro. Nós glorificamos a Deus quando não estamos, em última análise, preocupados com nós mesmos e nossas liberdades, mas em última análise, com tudo o que irá manifestar e promover a glória de Deus e estender o reino de Cristo. Então, nós comemos e bebemos para a glória de Deus quando reconhecemos suas boas dádivas para nós com ações de graças. Capítulo 10, 25 e 30 e 1 Timóteo 4, de 3 a 5. E 2. Nós comemos e bebemos para a glória de Deus quando comemos e bebemos em amor. 8.1 e 8.13. Devemos colocar o bem-estar espiritual dos outros antes do gozo de nossas próprias liberdades cristãs. Às vezes, renunciamos ao que temos liberdade em Cristo para fazer, a fim de promover o Evangelho e edificar um irmão na fé. Evitaremos qualquer coisa que interfira em nossa eficácia total para Cristo. E 3. Comemos e bebemos para a glória de Deus quando comemos e bebemos em comunhão com Ele em Cristo. Capítulo 10, de 15 a 17. Em tudo que fazemos, devemos fazer tudo para a glória de Deus, a fim de louvá-lo e declarar suas perfeições aos outros, para que o louvem junto conosco. Fazemos isso com prazer, porque não somos nosso, não pertencemos a nós mesmos. Fomos comprados com preço do sangue de Jesus. Portanto, pela graça de Deus, glorificaremos a Deus em todas as nossas vidas, por dentro e por fora, como está em 1 Coríntios 6, 18 a 20. O apóstolo Paulo, em Filipenses 1, a partir do 9 até o 26, diz: esta é minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheio do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto sou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso eu me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito Santo, do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido, glorificado em meu corpo, quer pela minha vida, quer pela minha morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Esses versículos nos apresentam o objetivo final da vida cristã e de nossa participação na propagação do Evangelho. O capítulo 1, 3, 5, 9 e 11. Em 1, 3, 11, Paulo escreve aos Filipenses sobre seu amor por eles por causa da sua parceria com ele na evangelização do mundo. No 1, 4. Ele então ora por eles para que tenham sucesso nesta obra. No 1:9. Ele ora para que seu amor, conhecimento e sabedoria abundem.
no 1, 9 e 10, e que eles sejam totalmente justos, no 1, 11, por um propósito abrangente, para a glória e louvor de Deus. Na seção seguinte, do 1, 12 a 26, ele define como devemos viver para a glória e louvor de Deus, dando exemplos de sua própria vida e experiência. Do 12 ao 14, Deus é glorificado em nós quando estamos contentes com sua vontade, seja ela qual for, estando confiantes de que Cristo está no controle total de nossas vidas e do nosso futuro, soberanamente fazendo as coisas acontecerem em nossas vidas em e a fim de promover seu evangelho através de nós. Do 15 ao 18, Deus é glorificado em nós quando nos regozijamos que o evangelho de Cristo está sendo proclamado independentemente de quem o está fazendo ou de quem recebe o crédito por fazê-lo. Paulo não está tolerando qualquer adulteração do evangelho. Para ele, há apenas um evangelho, e se alguém o adulterar, ele deve ser amaldiçoado por Deus, como está em Gálatas 1:8. Aqui ele está falando de motivos, de diferentes motivos para declarar o evangelho, não de declarar evangelhos diferentes. Havia pessoas que estavam proclamando o evangelho corretamente, mas por motivos pecaminosos, por orgulho, por disputas, enfim, por um nome. E do 19 ao 26, Deus é glorificado em nós quando estamos sendo tão devotados a Ele e a pregar seu evangelho que estamos dispostos a fazer qualquer coisa para agradá-lo e para avançar seu reino, seja com nossa vida ou com nossa morte. No verso 21, Paulo resume então sua vida em uma palavra: Cristo. Jesus Cristo é a fonte, a meta, o conteúdo, o sustento, o motivo e a alegria daqueles que glorificam a Deus. Sem Ele, a vida não é nada. Em João 15, versos 7 e 8 diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Nesse capítulo conhecido, familiar, João 15, Jesus está nos impressionando com o fato de que a vida rica e plena é impossível sem a manutenção ativa e diligência de uma conexão ininterrupta entre nós e Deus em Cristo. Ele nos mostra que a vida cristã não é de passividade e sem esforço, mas sim que envolve contínuo esforço de energia e esforços crescentes da fé em Cristo. Ao longo desse capítulo, ele enfatiza a necessidade de permanecer e dar frutos para Cristo. Permanecer em Cristo é meditar em Cristo conforme revelado na Bíblia, adorá-lo e orar para que sua influência seja sentida em nossas vidas. Permanecer em Cristo inclui permanecer na verdade, como está no capítulo 15 aqui, verso 7, ou seja, o estudo da palavra de Deus aplicando-a em nossa vida e pensamentos diários. Inclui permanecer na justiça, capítulo 15, 8, 14, 17. Isso é, obediência deliberada, habitual e sincera à palavra de Deus por amor de Jesus em todas as áreas do nosso pensamento e vida. E inclui permanecer no amor, versos 9 e 10. Isso é, serviço abnegado e amor sincero a Ele que flui para os outros, como está no verso 13 do capítulo 15. Quando permanecemos em Cristo, ativa e perseverantemente, que é a obra do Espírito Santo em nós, frutos são produzidos em nossas vidas. Essa produção de frutos é duradoura, é substancial e crescente. Capítulo 15, 13, 16. Inclui oração respondida, capítulo 15, 7, verdadeiro discipulado, capítulo 15, 8, semelhança com Cristo, capítulo 15, 9 e 10, plenitude da alegria, versículo 11, amor abnegado, versículo 12 e 13, e amizade, comunhão com Cristo, avanço que vai se aprofundando nele, juntamente com a compreensão crescente da sua vontade, capítulo 15, 14 e 15, e a capacidade de perseverar no dever mesmo em face da hostilidade do mundo, capítulo 15, 18 a 25. De acordo com o versículo 8, é vivendo esse tipo de vida que trazemos glória, honra e louvor a Deus. Em Mateus 5, de 14 a 16,
Jesus diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. No mundo de trevas, neste mundo de trevas, os cristãos fiéis são a única luz. Finalmente, Jesus Cristo é a luz do mundo e por causa de nossa união íntima com Ele, Ele brilha a sua luz da verdade, vida e graça através de nós, seus discípulos. Esta luz expõe coisas escondidas nas trevas, explica a causa das trevas e mostra o único caminho para sair das trevas. Ser luz neste mundo escuro deve se tornar um objetivo de nossas vidas. A característica essencial da luz é que ela fornece luz. No momento em que deixa de fornecer luz, ela não tem nenhuma utilidade. A pessoa que vive e funciona como um verdadeiro cristão se destacará como uma cidade situada em uma colina. Na verdade, ele não desejará esconder sua luz sobre uma cesta, sobre um objeto qualquer. Devemos ser luz no mundo de maneira certa. Deixe sua luz brilhar diante dos homens de tal maneira que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está nos céus. Manifestar uma vida de boas obras, ou seja, de fidelidade à palavra de Deus em todas as facetas de nossa vida diante de um mundo que está nos olhando, não com o desejo de que o mundo nos louve, mas com o profundo desejo de que quando vir nossas boas obras, ou seja, nosso compromisso com a verdade de Deus e em glorificá-lo em todas as partes da nossa vida, eles irão glorificar nosso Pai quando o Espírito Santo os levar a contemplar essa realidade. Não vivemos para o louvor do homem, mas para a glória de Deus. Portanto, não tememos a face dos homens, não é? Em toda a sua vida no mundo e como testemunha ao mundo, o cristão não vai procurar chamar a atenção para si mesmo, mas para Deus. O eu foi esquecido nessa pobreza de espírito que agora ele tem, como está em Mateus 5,3, na mansidão, Mateus 5,5, e em todas as outras coisas, Mateus 5:4-10. Em outras palavras, devemos fazer tudo por amor a Deus e para a sua glória. E eu devo estar ausente e devo ser totalmente esmagado em toda a sua sutileza por sua causa, para a sua glória. Vivemos uma vida de boas obras, entre aspas, de modo a levar outros homens a glorificar a Deus e se alegrar nele e se entregar a Ele, conforme o Espírito Santo o chamar. Não devemos apenas glorificar a Deus por meio da nossa vida fiel e cheia de adoração, mas devemos fazer para que outras pessoas possam glorificá-lo conosco também. Por sermos cristãos, temos verdadeira tristeza em nossos corações por aqueles que estão perdidos neste mundo de trevas e pecado. Percebemos que eles estão em trevas e depravação, sob a condenação de Deus, e nossos corações se movem por eles. Em outras palavras, quanto mais tiramos nossa vida dele, mais nos tornaremos semelhantes a ele. E ele teve uma grande compaixão pelo povo. Ele os viu como ovelhas sem pastor, ele sentia grande tristeza por eles em seu coração, e foi isso que determinou sua conduta e comportamento. Ele não estava preocupado consigo mesmo, ele teve compaixão da multidão, e é assim que você e eu devemos viver e considerar essas questões. Em outras palavras, em todo o nosso trabalho e na vida cristã, essas três coisas devem sempre estar em primeiro lugar. 1. Sempre o faremos por sua causa e sua glória. 2. Devemos conduzir os homens a Ele e glorificá-lo. E 3. Tudo será baseado no amor por eles e na compaixão por eles em sua condição perdida. Essa então é a maneira pela qual nosso Senhor nos exorta a mostrar o que Ele fez de nós. Nós devemos funcionar como homens e mulheres que receberam dele a vida divina. Ele ridiculariza o oposto. Ele nos apresenta esta imagem maravilhosa de se tornarem como ele mesmo neste mundo. Foi quando homens e mulheres o viram que
que foram levados a pensar em Deus. Você notou quantas vezes, após seus milagres, lemos que o povo deu glória a Deus? Eles disseram: nunca vimos coisas assim antes. E eles glorificaram o Pai. Você e eu devemos viver assim. Em outras palavras, devemos viver de tal maneira que quando homens e mulheres nos olham, nos verem, nos olharem, devemos nos tornar um problema para eles. Eles devem se perguntar: o que é isso? Por que essas pessoas são tão diferentes em todos os aspectos, diferentes em sua conduta e comportamento, diferentes em suas reações a todas as dificuldades, aflições e sofrimentos no mundo? Há algo entre elas que nós não entendemos, que não podemos explicar, e serão levados à única explicação real, que é que somos o povo de Deus, filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Nós nos tornamos refletores de Cristo, reprodutores de Cristo. Como Ele é a luz do mundo, nós nos tornamos a luz do mundo. Ele, como luz, não foi bem tratado. Devemos esperar um tratamento parecido, apesar de que aqueles em quem o Espírito Santo trabalhar eficazmente o seu chamado, eles glorificarão verdadeiramente a Deus. E nós chegamos à alegria em Deus. Nosso propósito final em referência a Deus é glorificá-lo. Nosso propósito final com referência a nós mesmos é desfrutar de Deus, ou seja, descansar nele e se deleitar nele como nossa maior felicidade e como a fonte de tudo o que é bom em nossa vida e destino. Desfrutar de Deus é ter alegria nele por causa dele. A alegria é o deleite mais puro, mais profundo e satisfatório que pode possuir o coração do homem. Portanto, desfrutar de Deus é ser feliz na sua presença, onde há plenitude de alegria e na sua destra há prazeres, há delícias perpetuamente, como está no Salmo 16, verso 11. Cada página da escrita, por exemplo, de João Calvino, ressoa com a nota de plenitude de alegria pessoal no Deus Todo-Poderoso. Ele diz assim, por exemplo: como pode o pensamento de Deus penetrar em sua mente sem que você perceba imediatamente que, por ser obra das mãos dele, foi transformado e submetido ao seu comando por direito de criação que deve sua vida a ele? Novamente, você não pode contemplá-lo claramente a menos que reconheça que ele é o manancial e a fonte de todo bem. Disto também surgirá o desejo de se apegar a ele e confiar nele, não fosse o fato de que a depravação do homem seduz sua mente para que não busque corretamente. Pois, para começar, a mente piedosa não sonha para si mesma com qualquer Deus que quiser, mas contempla um único Deus verdadeiro, e não atribui a ele o que quer que seja, mas está contente em considerá-lo como ele se manifesta. Além disso, a mente sempre exerce a máxima diligência e cuidado para não se perder ou precipitada e ousadamente ir além da sua vontade. Assim, reconhece Deus porque sabe que Ele governa todas as coisas e confia que Ele é seu guia e protetor, entregando-se totalmente para confiar nele. Porque o entende como o autor de todo bem. Se alguma coisa oprime, se falta alguma coisa, imediatamente se dirige à sua proteção, esperando por sua ajuda. Por estar convencido de que Ele é bom e misericordioso, repousa e descansa nele com perfeita confiança, e não duvida que em sua benignidade um remédio será providenciado para todos os males. Visto que o reconhece como Senhor e Pai, a mente piedosa também considera adequado e correto observar sua autoridade em todas as coisas, reverenciar sua majestade, cuidar para promover sua glória e obedecer os seus mandamentos, que é o seu prazer. Então, porque o vê como juiz, armado com severidade para punir a maldade, ele sempre mantém sua cadeira de julgamento diante dos seus olhos e, por temor a ele, se abstém de despertar a sua contrariedade, não é? E, no entanto, não fica tão apavorado com a consciência do seu julgamento a ponto de desejar se retirar, mesmo que alguma forma
de fuga estivesse aberta. Mas isso o envolve não menos como punidor dos ímpios do que como benfeitor dos piedosos. Pois a mente piedosa percebe que a punição dos ímpios e a recompensa da vida eterna para os justos pertencem igualmente à glória de Deus. Além disso, essa mente se abstém de pecar, não por temor do castigo, mas porque ama e reverencia a Deus como Pai. Ela o adora como Senhor. Mesmo que não houvesse inferno, ainda estremeceria por ofendê-lo. Essa é a vida que glorifica a Deus, descreve João Calvino. Os crentes em Jesus conhecem e desfrutam de Deus nesta vida. Gênesis 5:24, 1 João 1:3, 1 Coríntios 1:9 falam sobre isso, bem como na vida por vir na eternidade, no Salmos 16:11, Apocalipse 22. A diferença é que nesta vida o gozo é incompleto, tendo apenas começado, enquanto na eternidade será pleno e completo. Em ambos os casos é totalmente satisfatório, santificante e exultante. A alegria do Senhor é a minha força, diz a palavra de Deus. Quando Deus nos ressuscitar dos mortos na segunda vinda de Cristo, nós vamos desfrutar de Deus em êxtase perfeitamente, totalmente, constantemente e eternamente, como diz Paulo em 2 Coríntios 5:8. Mas como dissemos, os crentes não têm que esperar até a morte para desfrutar Deus assim. Na verdade, só desfruta Ele depois da morte quem desfrutou dele antes dela. Nós fazemos isso agora por meio da fé em Jesus Cristo. Nossa presente comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, diz 1 João 1:3. O salmista se regozija porque o Senhor estava guiando ele nesta vida e o conduzindo à sua glória após a morte. Hoje o cristão pode dizer, junto com o salmista: que tenho eu no céu, senão a ti? E não há ninguém na terra que eu deseje além de ti. Minha carne e meu coração podem desfalecer, mas Deus é a força do meu coração e a minha porção para sempre. Salmo 73, 25 e 26. Esse tipo de relacionamento com Deus é iniciado e estabelecido por Deus e por Deus somente, não pelo homem. É baseado no fato de que é o desejo gracioso e soberano de Deus que todo o seu povo seja um com Ele, como Deus Pai, Filho e Espírito Santo são um no outro. Então Jesus ora para que todo o povo de Deus seja um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que eles também estejam em nós. A glória que me deste, dei a eles, para que eles possam ser um, assim como nós somos um. João 17, 21 a 22. Esse desfrute de Deus como fonte de vida para nós é encontrado em Jesus Cristo por meio da fé. Por meio da fé nele e em sua obra consumada em nosso favor, pela qual somos reconciliados com Deus, como diz, por exemplo, 1 Pedro 2,24. E é dessa união e comunhão com Cristo que flui nossa alegria em Deus. Nosso presente desfrute de Deus é um penhor e um antegozo do nosso pleno e perfeito desfrute dele, quando somos admitidos em sua gloriosa presença na morte e na ressurreição, quando receberemos um sentido pleno do seu amor e plenamente descansaremos eternamente nele com êxtase incomparável, como está no Salmo 4, 6 e 7 e 16, 11. Agostinho, ele nos ensinou que se nos deleitarmos em Deus aqui, desfrutaremos de Deus para sempre. Se quisermos conhecer o caminho para a vida eterna, ele diz, devemos vir e conhecer a Deus e a nós mesmos. Deus em seu amor, para que não nos desesperemos. Nós mesmos em nossa indignidade, para que não nos orgulhemos. E saberemos então qual é o nosso objetivo e propósito. E o que é isso senão o gozo eterno deste Deus de amor? Quando aquele que é bom e fiel nessas misérias tiver passado desta vida para a vida bendita e abençoada, então realmente acontecerá o que agora é totalmente impossível, que o homem possa viver como quiser, pois ele não desejará viver perversamente no meio dessa felicidade, nem
desejará nada do que está faltando, nem faltará nada do que ele desejou estar presente. E nada será desejado que não esteja lá. Tudo o que estará lá será bom. E o Deus Supremo será o bem supremo e estará presente para aqueles que o amam. A coisa mais abençoada de todas é que terá a certeza de que será assim para sempre. Assim Agostinho descreve essa plenitude do desfrute de Deus eternamente. Como devemos desfrutar Deus? Como devemos manter e aprofundar essa alegria? Êxodo 20, 24 nos dá a resposta. Deus diz: em todo lugar onde eu fizer com que o meu nome seja lembrado, ou seja, revelar meu caráter e vontade, eu irei a você e o abençoarei. Em outras palavras, Deus é conhecido e desfrutado em todos aqueles lugares onde Ele escolheu se revelar, onde ordenou que seu povo se encontrasse com Ele, em Cristo, na igreja, no culto público, na oração, na palavra de Deus, nos sacramentos, na comunhão cristã e no cumprimento de todas as responsabilidades e privilégios que Deus ordenou em sua palavra. Em todos esses lugares, entre aspas, esses meios de graça, o desfrute de Deus nunca terá fim. Thomas Watson, um dos grandes puritanos, em sua própria maneira pitoresca, ele descreveu como devemos desfrutar Deus. Ele diz: que seja nosso grande cuidado desfrutar da doce presença de Deus em suas ordenanças, meios ordenados de graça. Desfrutar da comunhão espiritual com Deus é um enigma e mistério para a maioria das pessoas. Nem todo aquele que anda pela corte pode falar com o rei. Podemos nos aproximar de Deus por meio de ordenanças e perambular pelo pátio do céu, mas não desfrutar a comunhão com Deus. Podemos ter a letra sem o espírito, o sinal visível sem a graça invisível. É o desfrute de Deus em cada dever que nós devemos principalmente olhar, se estamos ou não desfrutando dele. O salmista diz: minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. O que são todos os nossos prazeres mundanos sem o desfrute de Deus? Deve ser nosso grande desígnio, propósito, não apenas ter as ordenanças de Deus, mas o Deus das ordenanças. Só a sua presença torna a nossa vida satisfeita. Ele é uma colmeia de doçura, um armazém de riquezas, uma fonte de deleites. Quanto mais alto a cotovia voa, mais doce ela canta. E quanto mais alto voamos pelas asas da fé, mais desfrutamos de Deus. Como o coração inflama na oração e na meditação, que alegria e paz há no nosso crer. Não é confortável estar no céu, mesmo na terra? Aquele que desfruta muito de Deus nesta vida, carrega o céu dentro dele. Esse é Thomas Watson, não é? Então veja as raízes da primeira pergunta e resposta do Catecismo Maior. As raízes históricas da primeira pergunta e resposta do Catecismo Maior estão na Bíblia, em Agostinho e João Calvino. O Antigo Testamento e o Novo Testamento definem o propósito da existência humana ao longo das linhas do Catecismo Maior. Agostinho, que viveu no século IV, escreveu em suas confissões: tu nos fizeste para ti, Senhor, e nosso coração está inquieto até que encontre seu descanso em ti. Que Deus seja tudo em tudo para ti, pois nele está tudo o que tu amas. Deus é tudo em tudo para ti. Se tens fome, Ele é teu pão. Se tens sede, Ele é tua água, a tua bebida. Se estás nas trevas, Ele é a tua luz. Se tu estás nu, Ele é a tua veste da imortalidade. Quando esta corrupção se revestir de incorrupção e este mortal se revestir da imortalidade. No século XVI, João Calvino escreveu em suas Institutas da religião cristã, em 1537, todos fomos criados para este fim, para que conheçamos a majestade do nosso Criador, e conhecendo-o, devemos tê-lo em nossa estima e honrá-lo com todo temor, amor e reverência. É necessário então que o principal cuidado e solicitude de nossa vida seja buscar a Deus e aspirar a Ele com toda a afeição de coração e não descansar em nenhum lugar a não ser nele. Já o Catecismo de Calvino, de 1545, começa com essas palavras:
Qual é o principal objetivo da vida do homem? Conhecer a Deus. E o que te move a dizer isso? Porque Ele nos criou e nos colocou neste mundo para estabelecer sua glória em nós. E é uma boa razão para empregarmos toda a nossa vida em sua glória, visto que Ele é o princípio e a fonte disso. Qual é então a principal felicidade do homem? Conhecer a Deus e ter sua glória demonstrada em nós. Por que você chama esse homem de chefe Felicity? Porque sem isso, nossa condição ou estado era mais miserável do que o estado de bestas selvagens. Nisso então podemos evidentemente ver o que não pode ser a misericórdia do homem, tal como ele vive sem o conhecimento de Deus. Isso é absolutamente certo. Mas qual é o conhecimento verdadeiro e correto de Deus? Quando um homem conhece a Deus de tal maneira que Ele lhe dá devida honra. Qual é a maneira correta de honrar a Deus? É colocar toda a nossa confiança nele e nele somente, e nos deleitarmos nele. Estudar para servi-lo, obedecendo à sua vontade. Invocá-lo em nossas necessidades, buscando nossa salvação e todas as coisas boas em suas mãos. E, finalmente, reconhecer com o coração e a boca que Ele é a fonte viva de toda a bondade e deleite do nosso coração. Será um grande conforto na hora da morte pensar que glorificamos a Deus em nossas vidas. Esse foi o conforto de Cristo antes da sua morte, como está em João 17:3. Eu te glorifiquei na terra. Na hora da morte, todos os seus confortos terrenos irão desaparecer. Se você pensar em seus bens, que prazeres teve na terra, isso estará tão longe de confortá-lo que irá atormentá-lo ainda mais. O que é melhor para uma estadia que já está no fim? Mas para ter a consciência dizendo a você que você glorificou a Deus na terra, que doce conforto e paz isso deixará na sua alma. É uma grande questão desfrutar as ordenanças de Deus, mas desfrutar da presença de Deus nas ordenanças é o que um coração regenerado aspira. Como diz o salmista, para ver a tua glória como eu te vi no santuário. Esse doce desfrute de Deus é quando sentimos seu Espírito agindo na ordenança e destilando graça em nossos corações. Na palavra de Deus, ouvimos a voz de Deus. No sacramento, recebemos seu beijo. Ó, como é doce desfrutar de Deus, diz Calvino. E ele continua: quão ímpios são aqueles que preferem o gozo de suas concupiscências no lugar do desfrute e do gozo de Deus. Quem, por uma gota de prazer, beberia um mar de ira? Que isso seja um incentivo ao dever. Quão diligentes e zelosos devemos ser em glorificar a Deus, para que possamos finalmente, continuamente, desfrutá-lo e desfrutá-lo infinitamente. É o que diz Calvino. Em 1876, Thomas Carlyle fez essa confissão: quanto mais envelheço, e agora já estou à beira da eternidade, mais volta para mim a primeira frase do Catecismo Maior de Westminster, que aprendi quando criança, e como mais completo e profundo o seu significado se torna. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos orar.